Nasci em Canutama, interior do Amazonas. Todos na minha família são seringueiros. Meu pai, que me fez, é cearense. Na verdade, não é meu pai. João Vieira dos Santos, que me registrou, que é meu pai. Faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Era amazonense, filho de criação do coronel de Barranco, Joaquim Tomás. Uma família de Tomás muito conhecida no Amazonas. Sou filho único. Minha mãe se chama Altina Pereira da Silva. Teve 3 filhos. Eu sou o do meio. Morreu o mais velho e o mais novo. Por isso, ela tem a maior preocupação comigo. Até 10 anos de idade, eu não conhecia carro. Minha mãe pegava casco de jabuti e limpava bem para a gente brincar na ladeira. Era o nosso carro. Outra brincadeira que a gente usava era da raiz de imbaúba. Ela tem uma raiz parecendo um coice de arma. E aquilo nos cortava e era nosso rifle. Outras coisas que a gente usava como brinquedo era quando meu pai de criação matava uma anta. Minha mãe pegava os mocotó e cozinhava. Depois de cozinho, ela desmontava em um monte de pecinhas. Aquelas pecinhas pareciam uns bonequinhos. Aí brotava para as formigas roer e ficava bem branquinho e a gente brincava. As pessoas falam que a vida hoje está difícil. É muito diferente da vida que nós levava naquela época no interior dos seringais. No barco do seringalista, subia só nas bocas dos igarapé pequenos. Aí soltava todo mundo e cada um subia a remo nas suas canoas. Para completar, não tinha essa facilidade de proteger as coisas com plástico e lona que tem hoje. A maioria dos amazonenses fazia uma cobertura na canoa chamada de jacaré. É um tecido de palha. E outra forma de proteger as dormidas era saco encauchado. A gente fazia sem nenhuma técnica, sem usar química, nem nada. Então foi assim a minha infância. Com 10 anos de idade, cheguei aqui em Porto Velho, que eu vim conhecer carro. Até eu não conhecia carro. Me assustei várias vezes com o apito do trem. Vivemos no Amazonas até a idade de 10 anos. Lembro que naquela época, em 60, a borracha já entrou em crise. Alguns seringais andaram fechando no Amazonas e eu vim para Rondônia. A gente estava num seringal bem próximo de Porto Velho, chamado Colombo, no Rio Mucuim. A gente veio fazer a primeira visita a Porto Velho. E com a notícia do garimpo da cassiterita, meu padrasto voltou doidinho, iludido. Que aqui em Porto Velho se
gente ganhará dinheiro com cambitão. Vamos pro garimpo. E a gente veio. Ficamos uns dias aqui e fomos para a mineração Jacundá, passando Candeias. Essa estrada não tinha asfalto, era fechada de espinho. Nós levamos 3 dias para chegar. Teve gente que chegou lá com a banda do roxo toda rasgada de esperaí. Meu padrasto pegou uma bacia de alumínio da minha mãe, lavar a louça, e com aquela bacia ele se defendia. Eu, como era miudinho, quando os grandes se abaixavam, eu abaixava nas costas deles. Os espinhos agarravam nos outros e eu escapava. Voltando um pouco atrás, lá no Amazonas, era um pouco difícil o trabalho para mulher e criança. Para todo mundo. Era na seringa ou na roça. Eu tinha vontade de ganhar meu dinheiro, comprar minhas roupas, e quando chegamos aqui, eu comecei a trabalhar na colônia cortando arroz. Eu ganhava uns 100 cruzeiros velhos por dia. Comprei minhas primeiras roupas com meu dinheiro. Trabalhava a semana inteira cortando arroz. Depois fui para o garimpo. Implorei para minha mãe para ela deixar eu ir para o garimpo. Fui para dentro dos buracos mesmo, onde moravam os garimpeiros. Lá eu arrumei um colega. A gente faiscava no cascalho. Depois baixamos o barranco. Nós era a revelação do garimpo. Os garimpeiros mais famosos. Eu e meu colega Ivo. A gente com 12 anos, descendo o barranco com 4 metros de fundura. Baixava uma cata de 4x4, 6x4. Pequena, porque nós era pequeno também. E com isso a gente ganhou a simpatia do gerente da mineração Santo Antônio. Lá, eu trabalhava fazendo reco. Minha mãe brigou, mas meu padrasto se separou. Nós viemos para Porto Velho. E um conhecido da gente convidou para ir para a mineração Santo Antônio. E até a vila do Abunã de trem. Lá descia o rio Abunã, saindo no Madeira. Fica do lado da Bolívia. E andava mais uns dias a pé para o centro da mata. Lá, eu passei a ser garimpeiro, né? Baixar barranco, eu mais o Ivo. O dono da mineração colocava o motor para a bomba secar nossa cata. Porque ele dizia que nós era mais homem do que os homens. Todo canto tem uns catrepeiros. Algum garimpeiro moleirão que não fazia quase nada. E nós era 2 moleques e enfrentava. Na minha adolescência, quando eu estive no garimpo, era uma época muito violenta. O garimpeiro usava 2 revólveres, tipo pistoleiro de faroeste. Às vezes nem pelo cara ser mau, mas porque achava bonito andar com 2 revólveres. E disso eu gostava. Então eu achava legal quando eu encontrava um garimpeiro com 2 revólveres. Vou comprar um assim para mim também. E se atirava muito, brincando à toa. E por se viver muito armado, alguns se empolgavam e matavam os outros. Assim tinha muita arma, muita facilidade para matar e teve muita morte. Quando a gente baixou, a mamãe adoeceu. Ganhei um dinheiro até bom naquela época. Aí, quando chegamos em Porto Velho, a gente encontrou com meu padrasto de novo. E eles voltaram a se juntar. Ele foi fazer uma pesquisa no Jaci Paraná.
Pesquisa de cassiterita. A seringa do Amazonas dá pouco leite. Então, o seringueiro corta o dia inteiro e chega em casa com um baldinho de leite. Aqui não. A seringa do Jaci-Paraná é muito boa de leite. O seringueiro vinha com um saco que não podia carregar. Quando ele viu aquilo no Jaci, ficou louco. Resolveu deixar de ser garimpeiro outra vez e voltar a ser seringueiro. Aí disse: ali dá, nega. Dá pra gente enricar. A seringa faz uma borracha quase por dia. Eu abandonei os meus trem de garimpo. Enxada, picareta, tudo ficou lá. Ia voltar e não voltei mais. Trabalhamos 5 anos no Alto Jaci-Paraná, numa colocação com 10 horas de viagem de pé, da margem do Igarapé Formoso para dentro. Essa área do Jaci eu conhecia tudo. Eu não tinha muita simpatia para cortar seringa. Vivia no seringal por causa da convivência da minha mãe, que morava em seringal. E eu sempre amoroso com ela, nunca pensei em abandonar. Mas eu não tinha vocação para cortar seringa. É tanto que fui trabalhar de empregado no barracão. Eu era a segunda pessoa do gerente. Ganhei logo confiança e assumia o barracão na ausência dele. Tive uma encrenca no Jaci-Paraná, porque quando eu fui para Guajará-Mirim, um sujeito ameaçou de dar na minha mãe. Fui pedir que ele não dissesse isso, que eu, como filho, não era legal ouvir aquilo. Aí ele disse que dava nela e dava em mim, em quem se doesse por ela. Fiquei revoltado e disse que ia matar o cara. Mas eu não sou bom matador. Não consegui. Mas dei uns tiros nele. Pegou um tiro, mas não morreu, porque ele era muito ruim. A gente do barracão, o gerente do barracão me deu voz de prisão. E a gente veio para a polícia. Gastamos 9 dias até chegar em Porto Velho. O juiz estava viajando. Eu tinha 14 anos na época. Não tinha idade nem para ir para lá, para tal da Maravilha. A casa de menores de até 9 anos. Nem para ficar preso. Aí fiquei detido na delegacia central. Quando passo lá, eu digo: essa casa foi minha. Quando o juiz chegou, tomou o depoimento. Como eu nunca tinha entrado em polícia, e o cara era conhecido como mau elemento. Mas o que mais me ajudou foi que ele chegou na delegacia e encontrou os policiais antigos da guarda territorial, que foram famosos. Um era chamado de Pau Seco e que era amigo. Ele se empolgou, acabou dizendo que tinha prometido bater em minha mãe. Um preso de sentença que já estava em liberdade viu e ele serviu de testemunha. Foi o suficiente para que o juiz me liberasse na mesma hora. Fiquei 10 dias porque o juiz não estava.
Fomos para Guajará-Mirim. Quando cheguei, não era conhecido de ninguém. Não deu para arrumar trabalho. Assim mesmo, eu fui para dentro do seringal, perto da minha mãe. E tive que cortar a seringa com 15 anos de idade. Até os 10 anos eu só andava na estrada com meu padrasto ajudando. Depois fiquei todos esses anos em Guajará-Mirim cortando seringa. Lá eu trabalhei no Rio Ouro Preto. O primeiro ano que eu trabalhei por conta sem depender do meu padrasto foi em 1971. Essa conta corrente eu guardo até hoje. O Benesvi me cobrou na época 60 cruzeiros velhos para subir para o seringal. 60 para descer. Aluguel de tigela. Tudo isso a gente pagava. Seringalista não dá nada pra gente não. Ainda tirava 10% do peso da borracha, que era para cobrir as despesas. Trabalhei em cálcio também. O cálcio é uma árvore que tem bastante leite. Só que ele é extraído diferente da seringueira. A seringueira você tem que dar uns risquinhos. O cálcio você tem que sangrar. Dar golpes arrodeando ele para escoar o primeiro leite. E facilitar quando você for derrubar de machado para não espirrar muito leite. E depois o cálcio da região quase acabou. Porque era trabalhado dessa forma. Sangrava e depois derrubava e anelava ele todinho. Aí ele escorria todo o leite no chão mesmo. Só limpava onde ia cair. Pisava um pouco para a terra ficar dura e não misturar. E depois vinha buscar aquele cernambi que levava 15 dias para endurecer. Aí fazia os blocos tipo borracha prensada. Na época que está chovendo muito, dificultava, porque acabava perdendo leite que dissolve com a chuva. Mesmo cobrindo a árvore com palha cortada. O cálcio tem várias qualidades e dá até 100 quilos. Tem cálcio cururu, cálcio amarelo, cálcio banha. O cálcio banha é aquele que você dá golpe e não escorre nadinha e só coalha ali mesmo, no risco. Aquele não presta. Então a gente já conhece qual é o que presta, qual é o que não presta, quando está empicando. Em 72 fomos para o Bom Destino. Reabri o seringal que o Benesbi tinha comprado da dona Artman, viúva. Em 73 fui para o Cautário, mais embaixo no Canidé. Em 74 eu casei. Arrumei a Maura. E ficamos até 78 no Cautário. Quando vim para o Pacaás, eu fiquei até 86. Mas em 83, eu deixei a Maura na cidade para as meninas estudar, porque na época não tinha escola no seringal. Então minha vida foi difícil. Antes de ir para Jaci-Paraná, no ano, a minha mãe me deixou na casa de uma senhora na cidade para me alfabetizar. Aí peguei sarampo e quase morri. Quando a mamãe veio me visitar, me viu magro, cheio de curuba e disse: "Meu filho não fica mais de jeito nenhum." Me levou de volta para o seringal. Então hoje é uma das coisas que para mim é um desafio. É questão de honra. Quando eu senti que tinha condição de fazer alguma coisa pelos colegas, quando houve já o primeiro encontro de seringueiro, em 89, eu conheci o Conselho Nacional de Seringueiro.
foi quando começou a falar das experiências do Acre e tudo. E eu já estava morando na cidade. Mas eu vim participar do primeiro encontro. Porque surgiu a conversa que ia dar as colocações. Ninguém entendia a proposta. Vim para garantir a colocação da minha mãe, que ainda estava no seringal, para dar o nome da colocação deles para garantir. Só depois desse encontro é que a gente foi saber que Chico Mendes teve em outubro aqui. Perdi 3 dias de trabalho, mas participei dos 3 de encontro. Aí os moradores do Pacas Novos disseram: vamos indicar o compadre Zezito, que eu sou conhecido assim lá, para ser nosso representante. E fiquei na primeira comissão criada em 17 de fevereiro de 89, representando Pacas Novas na Comissão Municipal do Conselho Nacional dos Seringueiros. Para que essa comissão trabalhasse reunião com as comunidades para preparar para a criação de uma associação. Tinha um pessoal do Instituto de Estudo da Amazônia também apoiando. O que vocês querem? Querem sindicato? Aí todo mundo dizia: quero! Ninguém sabia qual era a diferença de sindicato e associação. Ninguém entendia nada de movimento sindical. Primeira reunião, a gente participou na vida. Quer uma associação? Quero! Assim fica difícil. Tudo vocês dizem que quer? Então vamos tirar uma comissão e aos poucos ir trabalhando. Isso que não dá para criar uma associação sem as pessoas entender nada. Em março, a gente foi para o primeiro encontro do povo da floresta e o segundo encontro do Conselho Nacional dos Seringueiros. E foi no Acre. Já no segundo, em Guajará, fundamos a SGM, Associação dos Seringueiros do município de Guajará-Mirim. Saí na chapa como vice-presidente. Para montar essa diretoria foi o maior sacrifício, porque queriam associação, mas ninguém queria fazer parte da diretoria. Aí foi chapa única e a gente foi eleito. Um ano depois, aqueles grupos que não queriam saber de nada começaram então a fazer campanha para tirar o mandato da gente. Em 2 anos nós montamos uma estrutura grande, porque estava aquele movimento devido ao assassinato do Chico. Todo mundo estava querendo ajudar a financiar o projeto. 2 anos depois, nós tínhamos uma sede própria, um alojamento e telefone, um barco e carro. Tinha 12 escolas na nossa abrangência e 8 postos de saúde. E com tudo isso, nós não fomos reeleitos. A gente ficou sem capital de giro porque naquela época teve uma crise e ficamos um tempo sem comprar borracha porque não tinha para quem vender. O Chico Mendes eu não conheci, mas tem imagem que ele sempre sonhou com esse movimento. O grande objetivo dele era o crescimento do movimento e da garantia das terras para as comunidades seringueiras. Ele morreu porque as famílias estavam sendo expulsas e estavam vindo para a cidade. As áreas estavam sendo invadidas e desmatadas pelos fazendeiros. Mataram o Chico porque achavam que matando acabava o movimento. Mas foi aí que os adversários se enganaram.
matou o Chico. É aí que surgiu centenas de Chico. Na época o movimento estava só no estado do Acre. Hoje o movimento extrativista está com dificuldade para estar estruturado em 8 estados na Amazônia Legal. Meu nome tem sido indicado para concorrer à presidência da SNS. E eu queria ir porque o conselho passou por cima do estado do Amazonas e foi para o Maranhão, para o Mato Grosso, para o Pará. Então, o estado tem essa maior população extrativista, é o Amazonas, e é onde o conselho está menos estruturado. E é onde as comunidades estão menos organizadas, é no Amazonas. E é onde tem seringueiros extrativistas que vivem miseravelmente. Tem depoimentos de colegas nos encontros, que tem que, se chegar lá, você não conversa com toda a família, porque nem todo mundo tem roupa para sair. Então vem o marido e a mulher, e os outros ficam dentro do quarto. Aquele entra e dá a roupa para o outro veste e aí vem. Desde 17 de fevereiro de 89, eu me envolvi. E não faço mais porque não posso. Eu pulei um pouco a história. A gente viveu na cidade quase um ano. Minha mãe trabalhou na fábrica de borracha mais antiga de Porto Velho. Foi o período que eu me alfabetizei. Quando ela voltou, ficou mais de um ano separada do meu padrasto. Quando se encontraram, voltaram as camaradas de novo. Foi quando saí da escola e fui para Jaci, Paraná. Mas minha mãe, por ela ser analfabeta, foi um desafio. Eu ouvi ela muitas vezes dizer: eu sou burra, mas meu filho não vai ser burro, não. Ela dizia que eu tinha que aprender a ler e escrever. O que foi interessante é que ela comprou uma cartilha de ABC. Cada pessoa que chegava em casa, que sabia ler um pouquinho, ela botava para me ensinar. Mas o ABC não conseguia entrar na minha cabeça. Aí eu lembro que um dia o camarada estava me ensinando. A, B, C, D. Quando parava de dizer, ela pedia: agora leia. Eu não conseguia ler. Aí a mamãe pegou uma palmatória lá e me deu uma porção de lapada. Pá, pá, pá. Quando me soltou: lê agora, Zezito. Aí eu: A, B, C, D, E, F, G, H. Não esqueci mais a partir desse dia. Mas eu tentava lembrar e não conseguia. Não era malandragem, mas com a peia foi só levar uma cinturãozada. Minha mãe foi mulher muito trabalhadeira. Chegou a tirar lenha para navio quando meu pai faleceu no Amazonas. Naquela época a mulher não conseguia emprego na prefeitura. Em lugar nenhum. Lugar atrasado. Ela torrava farinha de meia, desmanchava roça. Seringa minha mãe nunca cortou. Nem aprendeu a cortar. As mulheres amazonenses não são muito boas seringueiras. As mulheres rondonienses são mais seringueiras. As mulheres lá no Amazonas trabalhavam mais na roça do que na seringa e na castanha. Mulher seringueira, eu tenho a história da minha bisavó. Minha bisavó era cearense brava. No Acre ela trabalhava. Tinha conta no barracão. E era conhecida como a velha do rife. Naquela época,
Quando o seringueiro vinha chegando no barracão, era costume, antes de aparecer, dar umas rajadas de bala. A velha fazia a mesma coisa. Chegava no aceiro do campo e encostava o coice do rifle no chão e pá, 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 pá. Rajada de bala. O povo já conhecia. E dizia: ah, vem a velha do rifle. Ela viveu demais, ó. Morreu com uns 100 e poucos anos. Quando ela morreu, foi prefeito, foi tabelião. Somar os anos que a velha tinha. Acho que ela nem sabia exatamente. Ela chamava a velha do rifle, porque era brava. Não tinha medo de homem. Se mandasse ver, ela metia bala mesmo. Minha avó era muito mais brava também. As mulheres da minha família são muito bravas. Ao invés de apanhar dos maridos, elas que batem. Eu vi minha tia bater no marido dela. Minha avó dava no meu avô de terçado. E já era velha de 60 anos. Cearense mesmo, lá do pé da serra. Então, quando o velho não andava direito, ela dava de terçado. Ela gostava também de uma pingazinha, né? Aí, por qualquer falta de respeito que o velho sacaneava, ela cobria o cara de terçado. Eu lembro que uma vez, ela dando uma lição no cabra, e os filhos, já homem feito, gritavam: corre, papai, corra, papai, corra! As mulheres de minha família são muito bravas. A minha mãe também. Não era lá muito mansa, não. Às vezes eu digo para os camaradas que andam lá rodeando por casa as minhas meninas: as mulheres da minha família costumam dar nos homens. A minha filha já andou acertando uns tapinhas na cara do namorado dela. Voltando ao que estava falando lá atrás do movimento, quando eu descobri que tinha a oportunidade de dizer alguma coisa, um dos maiores desafios que eu sempre defendo é a proposta de educação e saúde. Eu estudei o primeiro ano, fiz prova para o segundo ano e não consegui estudar mais. Para fazer o primeiro ano, tive que me separar da minha mãe, ficar na cidade, na casa dos outros, sendo maltratado, para ser alfabetizado. A minha mãe foi picada de cobra lá no Pacas Novos. Só depois de quase 3 dias foi que ela foi ter medicação, porque não tinha ninguém treinado para dar o medicamento. Ficou lá esperando. Enfim, a melhoria da qualidade de vida da comunidade toda é um grande desafio para mim, porque a gente foi massacrado por isso. Tive muita dificuldade para ser alfabetizado. Foi quando eu descobri que dava para lutar, para ter escola no Seringal, para ter um posto de saúde, com agente de saúde treinado. É um saldo do seringalista que nunca investiu em capacitar ninguém. Nunca lutaram para ter escola no Seringal, para alfabetizar os filhos dos seringueiros. Eles tinham medo do seringueiro ficar sabido e passar a cobrar mais. Por isso que as prefeituras não ajudavam, porque os seringalistas mandavam fazer aquilo. Esse é o grande motivo de me encontrar no movimento. Hoje estou vivendo mais para o trabalho do que para minha família. Estou passando uma média de 4 dias por mês em casa.
porque não trabalho pelo salário, trabalho por uma justa causa. Tenho vontade, embora a gente tenha muito obstáculo. Tem outros colegas dentro e fora da área, lideranças que não contribuem. Somos um grupo pequeno com vontade de acertar. E os colegas se vendem e se iludem muito. Se iludem muito fácil. Estou dedicando tudo de mim em benefício do movimento. Mas as pessoas não veem o que a gente faz. Acham que estar aqui em Porto Velho é uma vida boa. E o lascado aqui está na colocação de seringa. No entanto, acho que a vida melhor que eu tive foi quando ninguém me conhecia. Hoje, com esse papel de liderança conhecida por entidades da Suécia, dos Estados Unidos, agora na Itália, essa não é a melhor parte da minha vida. Eu não sabia que quando estava na colocação de seringa, estava vivendo a melhor fase da minha vida. Passava o dia no mato, mas de noite estava com a minha família. E de manhã cedo, antes de eu ir para o mato, vi os filhos, mulher e tudo. Essa relação de convivência de casal, nessa mudança de sistema de vida, de sair dos seringais e ir para as cidades, é uma mudança muito difícil. Poucos fizeram essa mudança e ficaram juntos. Até casais idosos se separaram. Porque a gente tinha uma cultura de viver junto com a esposa. E elas não tinham liberdade de ir para o trabalho sozinha. Então, para viver na cidade como trabalhador braçal de diária, ou mesmo de vigia, as mulheres têm que trabalhar, né? Então, muitos homens não soube ter essa confiança com a companheira de achar que não estava no trabalho e estava namorando. Inclusive, isso foi uma das dificuldades que tive. Não achar que a minha esposa estava namorando. Eu sempre confiei nela. Mas, por exemplo, ela foi trabalhar no hospital como copeira. E eles tiram plantão à noite. Muitas vezes eu chegava de viagem e dormia só porque a mulher estava no plantão. Embora eu tivesse com um pouco de ciúme, mas não demonstrava isso para ela. E isso, muitos não souberam administrar. E a maioria se separaram por esse motivo. Outra dificuldade muito grande para mim na cidade foi que a gente tinha aquele costume tradicional da fartura lá do mato. De cozinhar para a família um surubim inteiro e uma paca. E depois chegar aqui na cidade e comprar 1 quilo de carne e dividir um pedacinho para a família. Aquilo para mim era muito terrível. Eu não conseguia aceitar aquilo. Porque eu fui criado na fartura grande. Com carne de caça, peixe à vontade. Só depois de muitos anos é que eu aceito que foi uma necessidade fazer para beneficiar nossos filhos para estudar. No mundo da gente, tem aquela cultura tradicional. Por exemplo, os santos. São Francisco é o santo mais forte do seringueiro. Ele tem muita fé no São Francisco. É promessa para filho ficar bom. Para ter um bom fabrico. Para tudo. Então, todo 4 de outubro tem festa. A maioria dos seringueiros confia em tudo quanto é santo. Mas o santo de confiança da maioria absoluta é o São Francisco. Então a gente tinha aquela cultura de fazer festa junina. Para São João, ia para a casa de um compadre. No São Pedro já tinha festa na outra comunidade. Eu não tinha pensamento da administração de um estado,
de um município. Ouvia falar. Sabia que tinha o governador e o deputado. Mas não sabia, claro, como funcionava essa máquina. Vivia num mundo que não imagina a dificuldade que tem para administrar um estado, um município. Naquela época, não tinha essa compreensão. Hoje, muita gente tem essa ideia. A tecnologia e essa história de computadores e mesmo os meios de comunicação, rádio. Tudo isso ajudou muito a desenvolver o pessoal do interior. O governador, para mim, mandava em todo mundo. Não tinha esse negócio de Assembleia Legislativa ter que aprovar. Na compra de um equipamento, se o recurso é uma verba federal, tem que respeitar uma lei federal. A gente no interior não sabia. Nem todo mundo sabe. Hoje, por causa desse movimento de organização social, e por se trabalhar com o projeto, muita gente tem um pouquinho de entendimento. A gente não imagina que a nível federal tem um Congresso, que tem lei. Então, pedir um aumento para a borracha. O camarada que estava na colocação acha que o Zé Maria tem poder de chegar para o governador e dizer que a nossa borracha está barata. Eles não imaginam que tem que criar o tal do projeto de lei, depois apreciado no Congresso, depois ir para a votação, para ver se passa ou não passa. Então o camarada não vive no mesmo mundo, mas em torno dele tem uma outra compreensão. Esse mundo dele é mais tranquilo. Não tem a preocupação de salário atrasar e alguém cortar sua luz. Porque mesmo quando acaba o querosene, a gente sabe se virar. Vai no mato, tira uma copaíba e se aluminha com óleo de copaíba. Não é tão bom como a querosene, mas serve. A água você pega no rio. Você nunca vai dormir pensando que se seu dinheiro não der, a Caed vai cortar a sua água. O aluguel da casa você também não tem essa preocupação. Acho que as pessoas do interior têm mais possibilidade de viver do que vivem na cidade no cheio de preocupação. Na tua colocação de seringa é mais tranquilo. Vindo da sua estrada de tarde, chegou, tomou seu banho, jantou e dormiu 8 horas da noite. Mas eu nunca sonhei que ia chegar em lugar nenhum. Parecia um sonho eu chegando em Roma. O Raimundo Mendes de Barro tinha me falado isso. Quando ele saiu do Acre, que foi chegando em Roma, depois do assassinato de Chico Mendes, que levaram ele para fazer uma visita. Disse que o caboclo sai lá da colocação de seringa, cruza uma parte do mundo para o outro lado do Pacífico, é um sonho. Acho que a mesma coisa aconteceu comigo. Chegando em Roma, imaginar que eu, caboclo lá do interior do Amazonas, que não sabia da existência dessa Roma, e de repente, por se tratar do lugar do Papa, né? A Basílica de São Pedro, aquele negócio todo. Sabia um pouco de Roma, assim, da parte mais histórica. Mas eu nunca imaginei que um dia fosse pisar naquele chão. Para mim foi uma das maiores surpresas. Considero que foi um troféu que eu ganhei nesse movimento. É um lugar de muita história. E para minha surpresa, ir sozinho, porque eu estava sabendo que ia uma pessoa de Salvador comigo. Mas quando foi, lá no dia da viagem, eu fiquei sabendo. Não, você vai sozinho. A Rosalina falou, tu vai? Eu digo, eu vou. A passagem já está aqui, não tem mais jeito. A minha dificuldade foi só na ida sozinho. Chegar no aeroporto e pegar a mala, passar na alfândega. Disseram que eu tive muita sorte. O brasileiro que mora lá disse que ficou 8 horas detido, com os caras sacaneando ele.
E eu cheguei lá e o camarada brincou comigo e perguntou: quem é você? Eu disse: eu sou brasileiro. Eles chamam brasiliense. Brasiliense, vamos embora, brasiliense. Falei que estava vindo da Amazônia. Aí ele veio: cadê teu documento? Eu tirei o passaporte, mostrei e me mandou embora. Aí acontece uma mudança. E é nessa mudança que as lideranças têm que ter muito cuidado para não perder sua origem, seu costume, esquecer todo um passado, aquela vida do interior, aquela cultura da gente. Então eu faço questão de não perder a minha origem. Eu não me empolgo com nada disso. Sou um camarada conhecido pelos órgãos do governo, mas esse negócio todo não me empolga nem um pouquinho. Eu não tenho vaidade com isso. Não me julgo melhor do que aquele que está na colocação de seringa, que não conhece nada. Não me sinto diferente hoje por conhecer um pouco mais. Eu me considero igual a eles. Sei que isso é temporário. Estou passando uma fase. Depois vem outro para assumir o que faço hoje. Mas eu achava que tinha que fazer alguma coisa. E precisava vir para a cidade. Mesmo assim, sou um cara feliz. A gente não tem casa. Sou uma das únicas lideranças que vive em casa alugada. Mas não me considero um cara infeliz, não. Carro próprio não tenho. Tenho uma bicicleta boa. É dessas Hércules preta. É bom que os meus meninos não andam, porque diz que é bicicleta de velho. Tenho 4 filhas. Um grande sonho da minha vida era casar e ver meus 6 filhos todos criados. Diferente da minha sorte. O caçula está na 6ª série. Tenho 2 filhas que são professoras. Fizeram magistério. Filho mais velho fazendo administração. Se forma esse ano. E tenho uma 3ª filha que está fazendo o magistério também. A outra diz que não tem paciência de mexer com criança. Está fazendo contabilidade. Nós temos uma família que está se estabilizando na cidade. Estão se preparando para viver mesmo na cidade. Minha esposa é funcionária pública. Porque quando fui para ficar para as crianças estudar, ela teve que arrumar trabalho quando veio morar na cidade. No primeiro ano, além de ser seringueiro no verão, eu marretava. O patrão me dava mercadoria, eu tinha uma porcentagem que eu abastecia o seringal. Daí no verão, como não tinha viagem constante, que o rio estava seco, eu ficava livre. Mas tendo mercadoria, o lucro a gente dividia. Aí deu para manter. Mas quando a coisa começou a apertar, estudo, farda, aí ela teve que arrumar trabalho. Hoje é funcionária pública. Então tem 2 filhas que já trabalham. O rapaz trabalha também, para viver em casa com a família, como pobre a gente vive. Mas eu não penso só na minha família. Precisava fazer alguma coisa pelas famílias dos outros. Quando entrei no movimento, no Rio Ouro Preto, tinha uma escolinha. Hoje tem 7 escolas. No Pacás Novos, tem escola há mais tempo. Tinha 2. Agora tem 4. No Cautário, não tinha nenhuma escola. Ano passado tinha 3. Então eu me sinto bem. Em todas as reservas de atuação a gente tem escola. Tem pessoas treinadas para aplicar uma injeção, fazer um curativo. Mas eu ainda não concluí meu pensamento, o que eu pretendo fazer no movimento.
Agora, tô cansando. Eu não acreditava que eu cansava. Mas as coisas estão pesando sobre minha cabeça. Os companheiros não cresceram. Não tem criatividade. Então, por mais que eu faça, eu tenho que estar dando ideia. Dando iniciativa para quase tudo. Eu nem queria ser essa pessoa a fazer isso. É uma situação muito difícil. Por isso eu passo mais tempo fora de casa. É difícil porque primeiro você não consegue agradar todos. Por mais que você esteja dando tudo de si, ainda tem gente dizendo: dá para fazer muito mais. Você não está fazendo. É muito mais cansativo ficar o dia inteiro numa reunião. Muita política e as discussões são altamente técnicas e a gente tem dificuldade para assimilar aquela discussão toda, do que cortar uma estrada de seringa na serra subindo e descendo. Chega em casa cansado das pernas, mas a consciência está limpa. É diferente de você ficar o dia numa reunião, no seminário, com bastante polêmica, pessoas de nível superior. Essa rotina de ter que ir no órgão e no outro o dia inteiro. Almoçar na carreira porque você tem que voltar 2 horas. E o pior é que o retorno disso não aparece. Você fica o ano inteiro negociando umas coisas e muitas vezes nem consegue. E quando consegue, é só. Eu confesso que nem eu mesmo sabia de uma história que eu considero muito importante, que é a minha história. Até para outras pessoas conhecer a vida da pessoa que vive na floresta, que nasceu e se criou na floresta, enfrentou diferente modo de vida, que nem eu que vivi uma parte no Amazonas, onde se andava de canoa e o seringalista não ia deixar mercadoria na casa do seringueiro. Vi minha mãe carregar borracha nas costas para o meu pai para não perder o dia do trabalho. A diferença de Rondônia é que os seringalistas tinham os animais de carga e pessoas que chamavam o combonheiro, que cuidava dos animais, ia levar e trazer mercadoria e a borracha. Mas eu gosto do que faço. O momento que eu me sinto melhor é quando estou nas bases conversando com os companheiros, fazendo visita nas colocações. A parte chata é estar negociando com o governo, sentado tendo que tolerar conversa que só promete e não faz. Com o nível de consciência que tenho hoje, eu sei o quanto é difícil negociar com esse pessoal. Eles prometem e depois não fazem. E os companheiros que estão lá dentro acham que é fácil você chegar e pedir uma coisa e no outro dia ele dá de fazer. É por isso que eu perdoo as críticas dos companheiros. Eles realmente não sabem o quanto é difícil. É impressionante. Eu lá na minha colocação de seringa, eu tinha um mundo. Você aqui tem um mundo de forma diferente. Então a maioria das pessoas não entende, apesar do rádio educar muito. E da televisão já está chegando lá no meio do mato. Diferente da minha época, que andava 2h30 na pernada. No Jaci, Paraná, parei para casa de um vizinho ouvir rádio. De sábado para domingo, para ficar à noite assistindo o rádio até a emissora sair do ar. No domingo, assisti um programa de melodias oferecida na Rádio Rio Mar. E quando saía, os brega que a gente gosta. Quando dava 3 horas da tarde, a gente deixava o rádio e a casa do vizinho. Era um programa que o pessoal do Amazonas escrevia carta, oferecendo música para o namorado, para a esposa. Então, a gente ouvia falar de famílias que a gente conhecia. Família fulano de tal, está oferecendo a música para fulana. A fulana é da família de tal.
Na época não tinha a Rádio Nacional da Amazônia. A Rádio Rio Mar era a emissora que cobria toda essa região. Depois que terminava, ia embora para casa. E só no outro sábado para ter uma notícia. Quando começou a ter mais rádios, tem uma história do Seringal Paraty. O seringalista levou uma rádio para vender. Aí o camarada ouvia no rádio dos outros aquela Rádio Rio Mar. Chegou para o seringalista e falou: Seu Miranda, eu quero que o senhor traga um rádio para mim, mas eu quero que o senhor traga um Rádio Rio Mar. E Rádio Rio Mar era a emissora. O camarada estava ouvindo o rádio. Quando terminava aquele programa, que o radialista dizia: Amigos ouvintes, boa noite para vocês. O camarada dizia: Boa noite também. Desligava o rádio. Teve outro caso também que o camarada comprou o rádio de um seringalista e uma carga de pilha. O dia que acabou a carga de pilha, ele pegou e devolveu o rádio para o seringalista. Mas esse rádio é muito bom. Não estava falando não. Não? Você não viu se a pilha... Não. Eu não sabia que funcionava com pilha, né? Botou pilha nova e o rádio estava bom. Então toda essa história, que parece piada, mas não é. Aconteceu, gente de comprar rádio e quando acabou a primeira carga da pilha, voltar para devolver para o patrão porque o rádio não prestava mais. Ele descarregava. E eu, quando era menino, me lembro que a primeira vez que vi um rádio, assim, do tamanho de uma televisão, ficava olhando. Mas onde está esse cara falando? A voz do cara saindo. Daí eu olhava e pensava: está aí dentro. Só pode estar aí dentro esse cara. Olhava para o lado, olhava para o outro. Levei muito para entender que o camarada estava falando muito longe dali. E eu achava que estava ali dentro. Corta. Vamos pro ato 3, né? Ai, minhas costas. Não contei tudo, mas quase tudo das minhas histórias. Que são muitas. São muitos anos de vivência. A história do seringueiro já foi contada. Escritos muitos livros. Mas ainda tem muita coisa que ninguém sabe. Às vezes eu fico pensando. Lembrando de algumas coisas que eu nunca vi escrito em livro. Eu tenho a ideia de fazer um folheto sobre as simpatias mais usadas por seringueiros. E quando a gente vivia mesmo naquele mundo que eu disse que nós tínhamos. Então, tinha simpatia para quase tudo. Se cai uma palha, solta uma palhinha da biqueira da casa de repente, sem vento, sem nada. Aí minha mãe dizia: Olha, vai chegar gente estranha. Caiu uma palha daqui. Se o homem está ruim para matar caça, está atirando as caças e estão indo embora, tem uma história que mulher grávida come a carne de caça e se ficar muito tempo sentada, empanema o caçador. Se a mulher passar por cima dos ossos, então, vixe! O homem seringueiro tinha muito preconceito contra a mulher. Meu pai de criação não admitia que a minha mãe passasse, cruzasse por cima da espingarda dele, por cima da linhada, por cima da flecha. Deus o livre. Se passasse por cima, passa de volta, sua vaca, que vai empanemar minha espingarda. Quando isso acontecia, o camarada ter ido para o mato e não matava, nem o caipora ajudava, ele tinha que fazer simpatia. Na hora que o camarada pegava a espingarda para sair, na época as mulheres usavam a tal da anágua. A mulher tirava aquela anágua e saía batendo no camarada para tirar a panema. Lap, lap, lap. E ela aproveitava para tirar o atraso. Vou voltar isso aqui.
Quando isso acontecia, do camarada ter ido para o mato e não matava, nem o caipora ajudava, ele tinha que fazer simpatia. Na hora que o camarada pegava a espingarda para sair, na época as mulheres usavam uma tal de anágua. A mulher tirava aquela anágua e saía batendo no camarada que era para tirar a panema. Lápis, lápis, lápis! E ela aproveitava para tirar o atraso. Essas coisas eu acho que pela crença que as pessoas tinham funcionavam. O camarada ia pro mato e quando vinha estava carcunda com um porco ou um veado nas costas. Ah, tá vendo? Você tava era panema, cabra. Castanha de caju no bolso ou amarrado no tornozelo. É pra arraia não ferrar. Se cachorro espirra no terreiro, vai chegar gente estranha. Se formiga ataca a casa do camarada, tem a saca-saia que anda de bando. Porque quando ela ataca um camarada, ela morde todo. Aí saca a calça mesmo. Ou saca a saia para tirar. E se essa formiga passa a aparecer de vez em quando na casa do camarada, significa que ele vai ter que mudar daquela colocação. Ela adora castanha. As baratas, aranha, tudo corre. Aconteceu em casa nossa. A gente estava dormindo e acordou pelas mordidas dela. Mordeu a menina. Aí tivemos que correr e sair mesmo da casa. E o remédio de expulsar ela é só jogando água. Bateu água, ela foge. Aí corria para buscar balde de água. Mas se ela atacar várias vezes, significa que o camarada está correndo risco de ir embora dali. Também tinha simpatia usada até mesmo para arma. A espingarda está com chumbo frio, que é quando você atira no macaco e demora muito para morrer. Tem que dar mais uns tiros no macaco, ou alguma coisa assim. O tiro pega e não morrer na hora, o camarada diz: não, a espingarda está com chumbo frio, não está matando na hora. Vamos curar a espingarda. Pega uma lata, bota para ferver água, pisa pimenta malagueta, pega a vareta e um pedacinho de pano para poder lavar o cano. Olha, tanto fica matando rápido, como colocando muito sangue. Você só acredita se vê. Espingarda minha. Eu atiro no macaco, antes dele cair o sangue estala lá na folha embaixo. Sabe qual é a simpatia que eu fazia? Quando eu matava uma caça dia de sexta-feira, encostava a boca da arma no buraco do chumbo 3 vezes. Não precisava fazer mais que isso. Espingarda que não bota sangue, é só você fazendo isso. Que o sangue é para poder encontrar a caça quando corre. Se não coloca sangue, fica difícil. Muitas vezes, se a folha estiver seca, a terra estiver dura e não dá para ficar rastro, se tem trilha de pingo de sangue, você vai atrás até encontrar para dar outro tiro. Mas antigamente a relação com os índios era terrível. O índio era o maior inimigo do seringueiro. E o seringueiro, o maior inimigo do índio. Como eu falei antes, a gente tinha um mundo na nossa cabeça. Então eu achava que invasor era o índio. Na cabeça do seringueiro, o índio que era o invasor. O índio é que tinha que se mandar ir para o centro da mata. Ir para longe. Deixar ali para a gente. O seringalista dizia que só acreditava que tinha índio no seringal dele se o seringueiro chegasse com a orelha de um. Então gerava conflito. E os índios vinham para defender seu território e matavam. Como houve muitos crimes bárbaros
do índio matar uma família inteira de seringueiro. Quando acontecia um caso desse, gerava revolta. O seringalista mobilizava a expedição. Pegava 15 ou 20 homens armados até os dentes. E um mateiro bom para procurar a aldeia para matar tudo. Tinha a estratégia de atacar os índios às 6 horas da manhã ou 6 da tarde, que estava todo mundo em casa. Quando os índios começavam a sair, em cada boca de caminho ficava 2 vigias que atiravam. Alguns índios que reagiam jogavam flecha contra aquele que estava atirando. Depois de matar muitos, roçavam a roça dos índios. Eles sempre tiveram milho e mandioca e tocavam fogo nas casas, que era para os índios irem embora. Tinha grupo de índios que, quando estava vendo que ia morrer todos, se entregavam. Ao invés de fugir para mais longe, eles se entregavam no barracão pedindo paz. E isso aconteceu no São Luís, no Ribeirão, no Jaci. Hoje tenho compreensão de que o índio estava defendendo o direito dele. Hoje a gente vive bem. Hoje a gente teme menos na várzea do que na terra firme, onde não alaga. Na várzea tem gente que nem usa arma. Sai 3 horas da manhã sem usar arma. Já na terra firme você respeita mais. Acha que é mais possível encontrar com uma onça ou com outro animal selvagem. Você acaba tendo muito medo. Se você não vê uma onça e você escutar de repente, você está na estrada e ela começa a esturrar, que treme a terra debaixo dos teus pés. Aí você fica achando que vai encontrar com ela a todo instante. De repente vem um barulho e blá! Olha, é uma onça. Mas ela esturrando dá tremidez mesmo. A onça esturrando com 100 metros distante de você. Não sei o que é, mas a terra treme assim debaixo do teu pé. Arrepia os cabelos do camarada. Precisa ser muito macho para não ficar arrepiado e voltar para casa. Eu matei uma porque a cachorra coou. Tive que matar para não matar a cachorra. Foi de revólver, nem foi de espingarda. Dei 5 tiros nela. Mas não é que eu acertei os 5 tiros. É que eu errei 4 e só acertei 1. Eu não sou muito vedor de onça, não. Em casa, o sobrinho do meu padrasto todo mês via onça no mato. Ela estava andando na minha estrada. Eu começava a andar e ela deixava de andar e de berrar. Mas ele não. Aqui e acolá chegava contando história que tinha visto uma onça, que a onça estava sentada no meio do caminho. Onça é animal que o seringueiro mais respeita. Onça é o animal que o seringueiro mais respeita. Ela é muito traiçoeira e sutil. A onça pisa muito leve na folha e se esconde de trás de qualquer coisa. Eu, por exemplo, ao cortar uma seringueira no baixo, tinha o maior cuidado, principalmente quando trabalhava na madrugada. Dava uma olhada, se tiver uma folha de uma palmeira qualquer, patuá ou babaçu, ela fica ali debaixo. Aconteceu no Amazonas quando eu era menino. Uma onça comeu o seringueiro, pulou nele. Ele estava com a espingarda tiracolo. Onde cortava a seringa estava bem baixinho, a 20 centímetros da terra. Então, aconteceu no Amazonas quando eu era menino. Uma onça comeu o seringueiro, pulou nele. Ele estava com a espingarda tiracolo. Onde cortava a seringa estava bem baixinho, a 20 metros da terra. Então, para dar aquele risco, ele tinha que se abaixar. Pela posição do risco, que estava cortado até a metade, foi quando a onça pulou nas costas dele e comeu ele todo. Ele não teve força de jogar ela fora. Correu com a espingarda, morreu com a espingarda perto.
Ele não teve força de jogar ela fora. Morreu com a espingarda perto. Ele levantou várias vezes com ela. Estava quebradeira no meio do mato. Próxima à seringueira tinha uma décima muito grande. E ele saiu bolando com ela, que ficou assim, um esfolado no mato danado, tudo revirado. Quando passa a hora do camarada chegar em casa, os outros vão atrás. Acham que o camarada adoeceu. Também aconteceu muitos casos da cobra morder o camarada e ele ficar sem enxergar. Ou levar uma estrepada e cair lá no mato, até outro socorrer ele. Chegando lá, entraram. Por uma perna estava cortada. Entraram pela outra, não estava. Ele só cortou 17 seringueiras. A onça come primeiro o coração, o fígado, o bofe. Abre o peito do camarada como se tivesse uma faca. E cobre com um monte de folha. Para ela, é como uma caça qualquer. Igual às outras. Deram 4 tiros e mataram. Levaram o couro e o queixo para Canutamo. E a mão para a família do rapaz. Quando eles foram procurar, que viram esbagaçado, a primeira coisa que encontraram foi o quengo da cabeça dele. Foi a primeira coisa que ela comeu quando matou. Ela quebrou toda a cabeça dele. Depois arrastou ele para mais adiante e cobriu com folhas e puxou em volta. Meu padrasto contou que estava uma ruma de folha, que dava para mais de metro de altura, para outros animais não achar. Amarraram redes, se treparam e fizeram uma simpatia para poder matar. Quando você encontra uma caça que a onça pegou e quer matar ela, tem um cipózinho no mato que a gente chama de tracoá. Açoita o corpo do animal com o cipó, bota em cruz e mija em cima. Rapidinho ela volta para comer mais. Dizem que ela enjoa, vomita o que está na barriga, dá fome e vem comer mais. Isso é verdadeiro. Parece lenda, mas é verdadeiro. Tem que subir muito rápido para poder se esconder. Aí espera para matar, porque ela não demora muito tempo para voltar para comer. Aí mata. Quando se cortava a seringa de madrugada, era a pior situação. Eu casado com uma menina de 14 anos, mulher bem novinha. 2 horas da madrugada, o despertador tocava. E eu tinha que sair da costela e ir pro meio do mato. Puta merda. Já deu 2 horas da madrugada. Era ruim. Mas era o costume da gente, né? Porque dava 2 voltas na estrada. Uma para cortar e outra para colher o leite. Chegar e ainda defumar. Que na época tinha que defumar. Depois que entrou essa nova borracha CVP, a gente ficou malandro. Seringueiro ficou preguiçoso. Batia 2, 3 horas da tarde em diante. Você via o fumaceiro no rio. Chegava numa casa, sabia que o cara tinha trabalhado aquele dia por causa da fumaça. Hoje em dia, de 11 horas em diante, você chega, o cara está debruçado. Camisa no ombro. Parece que ele nem foi trabalhar, porque ele dá só uma volta. E no próximo corte é que vai tirando o coalho da tigela. Naquela época tinha que cortar. Chegar mais cedo para dar tempo de dar outra volta colhendo leite. Tinha que sair de madrugada. Tinha alguns colegas que levantavam 1 hora da manhã. Chegava do mato 5 horas da tarde, ia terminar de defumar o leite 7 horas da noite. Só tinha tempo de jantar, tomar banho e dormir de novo. Agora, depois que começou essa borracha, ficou mais tranquilo. Mas a seringa
Não é para cortar tarde, porque enquanto está fria, ela está escorrendo. Esquentou o tempo, ela coalha, aquela fitinha e tampa aqueles porozinhos do leite. Por isso que ele exige do camarada sair mais cedo. Escorre mais leite na tigela. Sair no meio do mato à noite sozinho. Sair no meio do mato à noite sozinho. É meio esquisito. Eu nasci e me criei assim na floresta, vivendo no mato. Mas tinha que... Tem dia que eu escutava canto de pássaro que eu nunca tinha visto. Coisas estranhas. A mata é muito misteriosa. Porque acontecem coisas incríveis. A gente nasce, cresce vivendo no mato e ainda tem pássaro que a gente não consegue identificar. Andando à noite, ouve uns ruídos estranhos que não está acostumado a ver. É muito misteriosa. Alguns se assombram. Alguns se assombravam. Eu não sou de ver assombração. Nunca vi na minha vida, mas eu parava e ia ver o que era. Era o vento. Um galho resfregando no outro. Alguma coisa assim. Quem não tem paciência, que vê isso, já corre. Diz que é visagem. Agora também, não me incomodava com as coisas estranhas que eu ouvia. Se ouvia um negócio diferente, dizia: bom, não está no meu caminho. Eu não jogo piada nem nada. Minha avó e minha mãe contavam histórias de assombração, de pessoas que mexiam com coisas no mato, xingava e depois acontecia de se assombrar. Aquilo que não conheço, não mexo. É uma das coisas que minha mãe me ensinou e tem funcionado até hoje. O que eu ouvia de estranho no mato dizia: bom, se está no mato, é dele, né? Eu é que não devia estar aqui. Acho que na Amazônia tem centenas de pássaros que nunca foi identificado. Porque a gente que vive no mato já ouviu muitos. Tem cantos conhecidos que a gente coloca os apelidos. Aqui e acolá a gente ainda ouve muitos que não sabe que bicho é e nem nunca conseguiu ver. Tem muita gente que viu o pai da mata, que viu caipora, caboclinho. Dessas histórias todas, o único que eu acredito na existência é do caboclinho. Como nós caboclos amazonenses chamamos. Aqui em Rondônia eu nunca vi. Mas quando nós morava lá no interior do Amazonas, aconteceu muito do cachorro apanhar. Você escutar o barulho. O cachorro ficar embolando sozinho como se tivesse alguém batendo nele. Gritando. E você vê e não tem nada. E ele fica morto de medo. Corria pro colo da minha mãe. Porque diziam que era o caboclinho. E ele assoviava. Mas como diziam os mais antigos que conheciam o negócio, é o caboclinho assoviando. Quer ver como o cachorro vai apanhar? Que ele não gosta de cachorro. Daqui a pouco tava o cachorro gritando: quem, 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 quem? Danava o bicho correndo. Apanhava mesmo. Isso eu vi quando eu era menino. Meu pai de criação dizia que o apelido desse batedor de cachorro era caboclinho. Mas também um caboclinho avisava quando um bando de queixada está por perto. Então, se ele estava assoviando para a turma, dizia: olha, esse queixada está para cá, porque o caboclinho está assoviando para lá. Está adivinhando, caça. Sou meio descrente, mas sei que existe. Tinha conhecidos antigos de ter história para negociar com caipora, trocar cigarro por caça. Então chegava lá no mato, na estrada de seringa, e colocava o cigarro. Caipora, tá aqui cigarro para você me dar um veado. Tinha dele se acreditava. Deixava o cigarro e poucos minutos depois matava um veado ou um porco. Negociava com caipora. Caipora é um dos vigias da caça. Alguns contavam que viram ele montado em cima de um porco.
Teve época que o seringalista comprava pele de caça. Então tinha gente que matava não só para comer, mas com a intenção de tirar o couro para vender. Com isso, apareceu a lenda de gente que viu o porco andando sem couro. Tem uma lenda que diz que era uma velhinha que adorava fumar. Então por isso ela dava um rebanho dela em troca do cigarro. Quem é chamado de caipora por nós no interior é quem fuma muito. Quando alguém diz, pô, tu é um caipora, é porque fuma muito. Agora tem história da mãe seringueira. Tem seringueiro que diz que viu a mãe da seringueira. Assim do camarada cortar ruim a seringa. Cortar no pau e a mãe da seringueira chamar a atenção do cara. Entre os seringueiros tem aqueles que tiram mais leite do que os outros. Então os camaradas, quando viam um tirador de leite, diziam, esse cara tem pauta para cortar seringa. O seringueiro usa entrar na estrada de seringa pela perna direita, que ele fez um círculo e volta. Tem escola aí? O seringueiro usa entrar na estrada de seringa pela perna direita, que ela faz um círculo e volta. Tem um ponto onde abre que a gente chama boca, onde tem a primeira seringueira. A gente corta a estrada de seringa entrando pela perna direita, fechando pela esquerda. Ensinaram para o meu pai de criação que para encontrar com a mãe da seringueira, tinha que cortar as estradas avessas no dia de sexta-feira, para chegar no rodo da estrada, na metade do percurso, à meia-noite, e lá encontrar com a mãe da seringueira, fazer a pauta e tirar muito leite. Quem conviveu muito tempo no mato, sem relógio, consegue perceber que é meia-noite. Os pássaros param de cantar, os gafanhotos ficam todos em silêncio. Você sente uma mudança total na floresta. Aí percebe que é meia-noite. Como ele fez um cálculo, sabia quantas horas ele gastava cortando seringa para chegar no rodo da estrada. Aí meu padrasto disse que um dia tomou umas cachaças. Não sei se ele encontrou porque ela não gostava de beber. Aí ele disse, hoje eu vou encontrar com a mãe da seringueira, fazer uma pauta para tirar muito leite. A ideia de tirar muito leite é para poder fazer muito borracha. Aí foi. Saí na boca da noite de casa. Significava de 7 até 9 da noite, para chegar no rodo meia-noite. E quando ele chegou lá no rodo da estrada, gritou, apareça, mãe da seringueira, apareça! Chamou que enjoou e não apareceu ninguém. Agora é muito animado o amanhecer. O amanhecer no meio do mato, uma verdadeira festa. Canta pássaro, macaco de todas as espécies subia. Os garibão gritam, uma festa. O pássaro comemora o mesmo amanhecer do dia. Meu pai de criação conta coisa estranha. E tinha um camarada que grita no meio do mato. Grita, Pouca gente viu uma pinguari. Agora só tem uma lenda. Uma pinguari não cruza água. Então onde é possível escutar o grito dele é terra firme. Chapadão de terra onde não tem igarapé. Meu pai de criação diz que perto de Canutama, num acampamento para quebrar castanha, estavam 12 homens numa ponta de terra. Quando chegou a boca da noite, escutaram um grito. Longe!
Com um pouco mais veio gritando. Veio gritando. E quando chegou pertinho, naquele tempo todo mundo vivia bem armado. Tinham espingardas boas, bastante munição. Os 12 homens pegaram a espingarda e disseram: não, ninguém vai correr aqui não. Isso é uma pinguari. Bateram de mão na espingarda. E o camarada veio gritando. E quando chegou no acero do barranco, desapareceu. Não gritou mais. Quando foi gritar, já estava muito longe. Nessa noite ficou todo mundo assombrado. Meu pai de criação não era camarada de contar mentira. O mapinguari só morre se atirar no umbigo, onde tem uma mancha de cabelo. O retrato falado dele diz que ele tem um olho no meio da testa. Tem forma de homem, só que é cabeludo e tem um pé muito grande. E por hoje? Chega de história, né? Não. Vamos lá. Eu acho que que é? o Eliseu fala. E por hoje? E por Por hoje... hoje chega de história e tu fala, chega de história. vamos lá. Deixa eu voltar esse começo aqui. Esse finalzinho aqui, só do... O Mapinguari só mostra se atirar no umbigo. Vai ficou meio travado esse. Tá. Bateram de mão na espingarda. E o camarada veio gritando. E quando chegou no acerco do barranco... No acervo, não. Não, pô, começa uma pinguari, só morre se atirar no umbigo. Tá. O mapinguari só morre se atirar no umbigo, onde tem uma mancha de cabelo. O retrato falado dele diz que ele tem um olho no meio da testa, em forma de homem. Só que é cabeludo e tem um pé muito grande. E por hoje, Chega de história. chega de história. Não. E por hoje, vamos só... Você fala, e por hoje, chega de história. E tu que tá contando história. Aí ele confirma, chega de história. E por hoje, chega de história. Chega de história. Corta. Chega